Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui, iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 123 se chama Esperar em Cristo. E o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a reflexão de hoje está na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse versículo aqui de hoje? Emmanuel diz que é natural que todo cristão ele tende em confiar, né, em Jesus e aguardar a ajuda de Jesus. Isso é natural que nós façamos isso. Só que o que ele diz é: o que nós não podemos fazer é esperar de uma maneira preguiçosa, egoísta e ao ponto de ser uma espera infantil, porque tem quem espera de Jesus tudo o que pede. Então, às vezes a gente nem sabe o que quer, então muito menos o que a gente pede, né? Das consequências daquilo, do nosso pedido. Então, se nós tivermos esse tipo de pensamento, a gente está rebaixando Jesus a um simples atendedor de nossos caprichos, né? A gente está achando que Jesus é um garçom que está sempre à disposição para nos servir e trazer aquilo que a gente quer. E não é dessa forma que acontece, né? Então, Emmanuel também diz o seguinte, que existir não é uma viagem que a gente sai da infância, passa pela juventude, pela vida adulta e na velhice a gente chega até o destino que seria o quê? Que seria a morte. E aí simplesmente acabou. Porque se o cristão pensar dessa forma, que Jesus vai nos ajudar apenas nessa vida terrena, qual seria então a diferença de Jesus para vários outros pensadores, né? Que pensam no materialismo, de que só existe isso aqui. E aí, Emmanuel coloca que existir é sermos alguém ou alguma coisa útil para o universo que é a criação de Deus. Ou seja, viver é participar de maneira produtiva dessa oportunidade que Deus nos oferece. E aí nós temos que recordar que o momento mais relevante da vida do Cristo não foi a sua morte, como alguns pensam, não é a crucificação. A crucificação é um símbolo marcante pela crueldade, mas a maior beleza e o maior ensinamento que Jesus nos deixou são as suas aparições depois que ele se foi. Porque essas aparições, ela demonstra a nossa eternidade, que nós não morremos depois da morte, nós continuamos vivendo. Então, esse é o maior legado de Jesus. Então, é muita imaturidade nossa pensar que nós podemos contar com Jesus apenas para essas coisas passageiras e terrenas, sendo que ele, ao retornar, ao aparecer para os discípulos, para outras pessoas, nos mostrou que a vida é eterna. E Emmanuel nos coloca a respeito dessa filosofia imediatista da Terra, né? Porque nós estamos acostumados a pensar em agir
de maneira que só existe o aqui e agora, né? Então, o momento é agora, temos que resolver agora, vamos pensar no agora, o futuro deixa para o futuro, vamos pensar só aqui agora. E nós não pensamos nas ocorrências futuras que as nossas escolhas podem gerar. Então, esse pensamento transforma as pessoas em crianças, nos infantiliza muito. Então vamos pensar aqui. Uma mãe está passeando com seu filho, passa em frente a uma loja de doces. E aí a criança quer aquele doce de qualquer forma, porque ela quer aquela vontade do momento. Mas e se essa mãe, para poder deixar esse filho na escola, tem que passar todos os dias a pé em frente a essa loja de doce? Todas as vezes a mãe vai atender esse pedido desse filho? Sabendo que isso vai fazer mal para o seu filho? Então não vai. Então isso a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar no futuro. Então com as nossas escolhas, Deus pensa dessa maneira. Nós somos crianças pedindo para Deus, só que Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes não atender o nosso pedido vai nos ocasionar muito mais bênçãos do que se Deus atender. E esses dias que eu estava assistindo futebol também, eu fiquei reparando que é o seguinte: o jogador vai cobrar o pênalti e o goleiro está na posição para poder defender. E aí você percebe o seguinte, que um faz o nome do pai ali e o outro também faz. E aponta para o céu, o goleiro aponta para o céu. Ou seja, um está pedindo para poder acertar a cobrança, fazer o gol, e o outro está pedindo para Deus para poder defender. Porque um quer a ajuda de Deus para não tomar o gol. O outro quer a ajuda de Deus para fazer o gol. E aí? Quem será que Deus vai atender? Qual dos dois? Essa é a pergunta que fica. Eu não vou responder a pergunta agora, porque eu vou trazer aqui para nós o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título Pedi e Obtereis. E o trecho que eu vou trazer aqui é a respeito da eficácia da prece. Então lá está escrito assim, ó: o que Deus nos concederá sempre, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também nos concederá os meios de nos tirarmos nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que os bons espíritos nos sugerem, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. Então aqui é o seguinte: o que Deus pode fazer por nós é nos conceder a coragem, a paciência para entender aquele momento, mas ele não retira as dificuldades da nossa vida. Ele faz com que certas pessoas nos auxiliam, nos dão conselho, ou até mesmo os bons espíritos fazem o quê? Nos sugerem algo. Ah, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer dessa forma. Aí vem, só que o que Deus faz sempre é deixar 100% da nossa responsabilidade, das nossas escolhas, da nossa ação. Porque se ele resolve tudo, que mérito a gente tem? A gente aprende como? Se o filho chega em casa da escola com o dever de casa. Se o pai vai lá e faz tudo, o filho aprende o que com isso? Não aprende nada. E aí continua aqui no Evangelho. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, aqui o Evangelho está dizendo: não adianta só pedir. Você tem que fazer por onde, você tem que tomar a sua decisão, fazer as suas escolhas e se esforçar para que isso aconteça.
Então, voltando aqui à pergunta de Deus está do lado do goleiro ou está do lado do jogador? Deus vai ajudar aquele que treina, aquele que se esforça, aquele que se dedica ao seu trabalho, porque ali é o trabalho dos dois, não é? Eles são profissionais, estão jogando, então é o trabalho dos dois. Então Deus, ele vai amparar, ele vai auxiliar aquele que se dedica, aquele que treina, que se esforça. Então o máximo que ele pode fazer é sugerir, por meio do pensamento, um canto que o goleiro tem que pular. E para o jogador, o canto que ele deve chutar. Só que isso é milésimo de segundo, vem na cabeça do goleiro. Pula para o lado direito. Aí ele vai pensar assim, não, quero pular para o lado direito. Ele pula para o esquerdo. Então, a escolha de tudo isso está sempre em nossas mãos, porque o mérito das nossas ações são todos nossos. Porque aí, depois a gente não pode culpar Deus dessas escolhas equivocadas que a gente acaba fazendo. E na história de hoje, no livro Bênção de Paz, Emmanuel traz um capítulo que se chama Madureza Espiritual. E aí ele também seleciona um trecho da primeira carta à comunidade de Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que Paulo escreve assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, aqui a gente pode pegar como o nosso amadurecimento da nossa fé. Porque quando a gente tem uma consciência que a fé é essa coisa de que, não, eu tenho fé, mas tudo que eu peço, Deus tem que me dar. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, né? Quando a gente tem uma fé amadurecida, a gente pensa assim, olha, eu vou fazer tudo o que for possível para eu passar por essa situação. Porque Jesus me ensinou isso, que eu devo fazer a minha parte. Agora, a parte que é de Deus, ele vai fazer. O que for para ele fazer para mim, ele vai fazer. Mas a minha eu preciso fazer. Porque senão ele não vai fazer a dele. Porque ele quer o nosso esforço. E aí Emmanuel diz: antes do esclarecimento espírita, é compreensível que as criaturas subvertam os valores da vida. Mas depois dessa posse do conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o nosso destino, a maneira espírita de se conduzir claramente revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Então, antes, quando a gente achava que só tinha essa vida aqui, a nossa visão é de uma maneira, é como de uma criança. Agora que a gente sabe que a vida é eterna, é de outra forma. E aí Emmanuel diz assim, é por esse motivo que o espírito evangélico age sem apego, progride sem arrogância, ama sem egoísmo, serve sem pensar em recompensa, ajuda sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigir, esclarece sem se irritar, perdoa sem condição, sem colocar, mas tem que fazer isso. Eu perdoo, mas se, não tem mais se. Perdoa sem condição. Espera sem preguiça, porque a gente pode estar ali esperando, mas numa ociosidade, numa preguiça, então essa espera não é proveitosa. Corrige sem palavras severas. Observa sem maldade. Socorre sem barulho, sem estardalhaço. Opera sem imprudência. Colabora sem constrangimento. Constrói sem alarde. Confia sem vaidade. Administra sem imposição. Obedece sem se sujeitar a qualquer coisa. O espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se constroem à condição de veículos das ideias que abraça, e, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo
e a vida, consciente de que, conseguindo a maturidade espiritual, se pode fazer o que quer. Então, assim, ó, se você está maduro o suficiente, você vai pensar o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser. Pode, você pode fazer o que quiser. Só que Emmanuel coloca aqui, ó, mas somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Então, assim, nós podemos fazer qualquer coisa, mas estejamos cientes do seguinte: nós só vamos acertar se aquilo que estamos fazendo está dentro das leis de Deus, está correto dentro da lei, porque aí a maneira que estamos agindo, ela é devida, ela é válida. A outra, podemos fazer? Podemos, mas a consequência vai nos chegar em certo momento. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel traz para nós assim: indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é o repouso, e sim a confiança no trabalho incessante. Bem o que você trouxe aqui para nós, né, sobre não ficar apenas esperando sobre a atitude, como você trouxe esses exemplos, né? Deus está nos capacitando, nos dando a ferramenta, mas nós precisamos ir lá buscar, nós precisamos ir lá beber dessa fonte que está ali, precisa do nosso esforço. Porque caso contrário, seríamos apenas crianças mimadas ou marionetes aqui. Precisamos ter as nossas escolhas. E Emmanuel também fala, né, para a gente interrogar a nossa consciência. A gente realmente está permanecendo com Jesus nessa existência? Estamos confiantes em exercer esse papel no bem? Nós nos manteremos ativos se nós continuarmos com o mesmo trabalho que nós estamos exercendo aqui na Terra? Esse trabalho, ele é significativo para ser exercido no plano espiritual? Assim, uma forma da gente pensar se o nosso trabalho ele está sendo legítimo, se o nosso trabalho estamos ali não só apenas esperando que a bênção chegue, mas correndo atrás dessa bênção, correndo atrás desse bem, desse fortalecimento da fé, desse amadurecimento espiritual, seja o que a gente esteja precisando, né? Precisamos desse esforço. Mas hoje Emmanuel chama atenção para pensar na nossa consciência. Nós estamos permanecendo com Jesus? E se fizermos o que estamos fazendo, permaneceremos com Ele, fazendo tudo o que Ele nos ensinou? Precisamos sempre mantermos ativos, né, nesse trabalho no bem e nesse esforço de aprimoramento, né, principalmente, né, da nossa fé. Emmanuel também vai falar bastante de fé na semana que vem. Mas antes da gente encerrar, queria ver se o André tem mais algum complemento a respeito dessa reflexão aqui de hoje. Eu pensei numa coisa porque eu gosto sempre de observar Deus na natureza, sabe? Porque a natureza é sempre um exemplo muito forte da maneira que Deus age. Então vamos pensar o seguinte: você está caminhando por uma estrada e de repente você encontra com uma árvore frutífera. Vamos colocar aqui uma laranjeira. Ali, aquela árvore foi plantada ali por um pássaro. O pássaro veio, jogou uma semente ali, ali cresceu. Aquela árvore está ali à sua disposição. Deus colocou ali, entregou, fez a parte dele. Se você não for lá, apanhar a laranja que tá, descascar ou cortar e espremer para você usar o fruto vai cair, vai apodrecer e não vai ter utilidade nenhuma. Então, o que a gente tem que entender é sempre o seguinte: Deus sempre faz a parte dele. Sempre falta o quê? A nossa. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é a nossa parte. Porque a maior parte, a mais trabalhosa, a mais elaborada, é sempre Deus que faz.
Exatamente. A natureza, né? Emmanuel sempre fala, a natureza realmente é um grande exemplo para nós, né? Se nós quisermos ver ali a manifestação mais pura e profunda de Deus, a natureza é um grande exemplo, né? Nosso amado mestre usa muitas vezes, né? Parábolas, figuras de linguagem, usando a natureza como exemplo, porque a natureza é uma criação de Deus, assim como nós, mas só que obedientes, vamos dizer assim, elas seguem o percurso de uma maneira mais original, como foram criadas para seguir. Ali é realmente a manifestação pura e obediente da bondade de Deus. Mas, André, você tocando nesse assunto sobre a natureza, começou a nos dar aí o início da nossa próxima conversa da semana que vem. Emmanuel vai pegar um versículo da parábola do semeador, que explica muito isso sobre o preparar, sobre ir lá e cultivar. Emmanuel vai nos fortalecer ainda mais aí nesse processo da nossa fé. E aí ele escolhe o versículo 13 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Ele diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Mas como não têm raízes, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Esse capítulo se chama Firmeza da Fé. Emmanuel vai trazer para nós a respeito desse tema e nos aconselhar como podemos ter essa fé mais firme para aguentar, então, as tempestades. Eu espero vocês na semana que vem, para juntos refletirmos essa passagem. Desejo a vocês uma semana de muito aprendizado, uma semana muito abençoada. Essa foi uma mensagem do nosso Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem. Uma ótima semana para todos. Até sábado que vem e que assim seja.